maneiras possíveis. Pegando um gancho aí sobre essa questão da metáfora do Milton Erickson, né? Hoje mesmo uma moça que veio me procurar para eu atendê-la e que foi atraída até pela questão da hipnose, e como eu atendo também online, ela perguntou, nossa, mas dá para fazer hipnose online? Eu falei, perfeito, dá, claro, exatamente por causa dessa questão da voz, exatamente porque você não precisa estar próximo à pessoa fisicamente para ter esse resultado, né? Com o que vai. Se dá para fazer até igual eu fiz, como eu passei pela questão do avião, que você fez comigo. Quer dizer, não foi nem eu que fiz com você, você pegou um vídeo pronto na internet. Você. Né? Foi você. Né, vamos dizer, eu peguei um vídeo que você tinha filmado, acho que era de 2012. Não me engano. Né? Então, vamos dizer, e isso é uma questão também de muitos psicólogos que às vezes querem o produto, têm interesse no produto, porque no Brasil ainda tem um pouco de preconceito em relação à terapia online, né? E as terapias diretivas também, não só online, mas diretiva. A terapia diretiva, isso é muito importante que você está falando. Terapia diretiva é o seguinte, por causa da influência da psicanálise, vários médicos famosos, ricos, estavam envolvidos, Freud, Jung e outros e tal, aí eles acabaram fazendo um modelo de atendimento terapêutico, onde o terapeuta ele passa a maior parte do tempo quieto, calado, e o cliente fica falando, calado, aí passa 10, 15 anos, né, e tal, a pessoa calada e o cliente falando. Chegou-se à conclusão, em torno dos anos 50, que isso estava ruim para o cliente. Né, anos 50, tá? Chegou-se à conclusão que essa história do terapeuta ficar muito calado, deixando só o cliente falar, isso não era uma coisa boa, que na verdade o terapeuta deveria ajudar o cliente de alguma maneira. Tanto que apareceu a nova psicanálise, uma série de outras coisas aí, onde as terapias breves e tal. Por quê? Porque chegou-se a essa conclusão, porque se o cliente, como diz o Richard Bandler, se o cliente sozinho ele não consegue resolver seu problema, por que ele sozinho agora, só que olhado com o terapeuta olhando e eventualmente falando uma frase, um retorno, ele vai mudar agora. Então as terapias diretivas são terapias onde você respeita a pessoa, você respeita a dinâmica psicológica da pessoa, a vida dela, o que ela quer e tal, mas apesar de você respeitar a pessoa, você, pensando no caso, na dinâmica, naquilo que está acontecendo, você oferece ferramentas, você oferece procedimentos para que aquilo que está sendo trabalhado ganhe um impulso. Por exemplo, fobia. A pessoa tem fobia. Existe a técnica da PNL que você pode conjugar com a hipnose, que está no livro, da cura de fobia. Então, por que eu vou deixar a pessoa 10 anos falando da fobia e às vezes não resolver o problema dela, se muitas vezes, em 20 minutos, 25 minutos, você pode tirar a pessoa do quadro de fobia? Né? Você vê o seu caso mesmo, você tinha uma fobia de avião. Você levou um mês porque você não me conhecia, você não fez pessoalmente comigo, não tinha feito ainda, né? E não era a técnica da cura de fobia, era uma técnica complementar lá para ir desestruturando o processo da fobia, não era a técnica da cura de fobia, porque eu tenho o CD da técnica da cura de fobia, que a pessoa também ouve, e às vezes ela ouve uma vez e aquilo ali já resolve a questão da fobia dela. Então isso é uma terapia diretiva. Você não está escolhendo pelo cliente. Então alguns terapeutas tradicionais pensam, mas você está escolhendo pelo... Não, você não está escolhendo. Ele que escolheu estar ali trabalhando comigo. A vida é dele, ele que está tomando as decisões dele, ele que está decidindo o que ele vai fazer da vida dele. Eu só estou oferecendo uma ferramenta que é consistente com aquilo que o cliente precisa, com aquilo que o cliente está precisando trabalhar naquele momento. Agora, assim, tem gente que não curte, que não acha legal esse tipo de trabalho. Eu acho. Eu faço isso, assim, eu resisti muito a isso, é importante eu dizer, há 20 anos atrás, quando eu conheci a PNL, 21 anos atrás agora, eu vociferei contra a PNL. Não, como assim programar pessoas? Programação. Mas não tem nada a ver com programar. Né? Porque programar significa entender a sequência do problema. E programação neurolinguística significa fazer a pessoa entender a sequência mental que está gerando o problema e que outras sequências são possíveis que ela mesma vai criar para lidar com aquilo de outra forma. Essa é a programação neurolinguística. Significa eu vou refletir sobre o que eu estou gerando e eu vou escolher sozinho novas formas de lidar com isso. Então esse trabalho conjuga as duas coisas,
conjuga o melhor da hipnose com o melhor da programação neurolinguística. Eu queria aproveitar agora até que eu comecei... Minuto, André, tem um diferencial ainda, né, que eu queria complementar aí, que você falou em relação às terapias diretivas. Eu acho que a PNL ela ainda dá um passo a mais em relação a comportamental, a TCC, eu acho que ela dá um passo a mais, porque essas terapias, eu me formei numa faculdade 99,9% comportamental. Então, ela ficava muito a nível comportamental, depois veio a TCC, que já deu um passo a mais, terapia que já tinha cognitiva, cognitiva comportamental. Mas eu acho que a PNL, o passo a mais que ela deu foi exatamente porque o Bandler trouxe essa questão do corpo para o processo, né? Ele trouxe esse lado emocional. Corpo, emoção, todo esse processo interno. Os desavisados, os psicólogos que não estudam PNL, que às vezes vem uma técnica, eles pensam que PNL é uma nova forma de terapia comportamental ou cognitiva comportamental. E eu quero fazer um pequeno parênteses aqui, dizer que eu, André, não tenho absolutamente nada, nenhum problema contra terapia cognitiva comportamental, e eu recomendo terapia cognitiva comportamental muito mais do que as outras clássicas por aí, porque dá resultado. Só que o que acontece? A terapia comportamental, ela se baseia na premissa de que mudando o comportamento você muda a pessoa. Isso não é verdade. Às vezes você muda o comportamento, mas esse comportamento não tira a pessoa da dinâmica psicológica que ela está. A cognitiva comportamental é quais os processos mentais, o que a pessoa está pensando, processando mentalmente, que gera o comportamento. Então, você conjuga mudança no processamento mental e mudança na ação, no comportamento. É legal? Já melhora muito, os resultados já são muito melhores. Mas mesmo assim ainda falta emoção, significado, valores, crenças, uma série de outras coisas assim. A programação neurolinguística, tanto do Richard Bandler quanto de seus discípulos, como, por exemplo, o Robert Dilts, que acho que é o segundo grande nome da PNL, depois de Bandler e Grinder, que traz os níveis neurológicos. Então você trabalha crenças, valores, identidade, você como uma pessoa se projetando além da identidade, né? Então isso dá uma dimensão que nem a terapia cognitiva comportamental tinha, porque trabalha muito a questão do que você está sentindo, o significado, os valores, as crenças que você tem, né? Então, trabalha a pessoa plenamente. Terapia com programação neurolinguística, no meu entender, hoje eu não faço mais terapia convencional, porque eu quero que meus clientes continuem a melhorar. Porque desde que eu comecei a usar PNL há 20 anos atrás com meus clientes, a melhora é tão dramaticamente absurda, melhor, em todos os sentidos, casos como o seu, pessoas que há 15 anos tinham fobias generalizadas, agorafobia, uma série de outras coisas assim, a pessoa em 1, 2 meses, em casos gravíssimos, depois de 15 anos de tratamento, até psiquiátrico e tal, a pessoa sai desse processo quando ela quer, quando ela está motivada e tal, né? O resultado é tão bom, que eu não consigo mais pensar em fazer terapia convencional, onde a pessoa vai ficar 10 anos falando de uma coisa que não muda a estrutura, porque falar e saber a causa só não é uma garantia, como muitos terapeutas pensam, que aquilo vai mudar o problema da pessoa, o que está acontecendo. Você tem que desfazer essa estrutura. E esse livro, justamente, o objetivo desse livro, da Hipnose Sem Segredos, é justamente trabalhar essa estrutura. É uma espécie de psicologia isso aqui, porque não é nem só PNL pura, nem é só hipnoterapia, né? Então, eu queria comentar rapidamente o sumário, né? Ou seja, eu faço a perspectiva da hipnose, eu trabalho a perspectiva do que é a hipnose em retrospectiva, os principais atores aí, desde que a hipnose nem tinha nome, né? O mesmerismo e uma série de outras coisas assim. As características da hipnose, eu falo de várias pesquisas, inclusive citando brasileiros acadêmicos, como Marlos Ferreira, como Sofia Bauer, e outros, inclusive internacionais, como Alfred Barrios. Tem várias práticas, porque eu entendo que hipnose, principalmente hipnose com PNL, é uma espécie de um treinamento que você faz. Então, eu dou várias práticas onde você vai treinando, você vai conhecer a linguagem de Milton Erickson, que foi modelada por Richard Bandler e John Grinder na PNL, ou seja, por como Milton Erickson falava, que palavras e frases ele falava, e como ele falava, de que forma ele falava, que gerava o resultado que gerava. Né? Porque Erickson mudou a cara da hipnose, porque ele fez com que a hipnose passasse a ser feita sob medida para o cliente que estava lá, e não um conjunto de técnicas que você jogava na pessoa. Tem várias coisas do Richard Bandler que ele acelera, inclusive, os trabalhos de Milton Erickson,
com o conhecimento moderno da PNL. Tem os sistemas representacionais, porque se o cliente ele é mais auditivo, você tem que falar mais com ele. Se ele é mais visual, você tem que gerar técnicas onde ele vai ver imagens. Se ele é mais sinestésico, ele tem que experimentar. E tem os detalhes disso, que são as submodalidades. Tem testes de sugestão hipnótica. Tem todo o processo de hipnoterapia com começo, meio e fim. Ou seja, como chegar desde a primeira sessão, trabalhar com o cliente, estruturar, avaliar como o cliente foi na primeira sessão, como planejar as próximas sessões, com dicas para você ir criando o seu estilo dentro de um processo estruturado, que eu me baseei em várias pessoas, como Bandler, Steve G. Jones e outros também. Tem os padrões e técnicas da PNL, ou seja, técnicas de PNL que você vai encaixar dentro da hipnose, como a cura de alergia, cura de fobia, o círculo de excelência. Você tem reversão da ansiedade, o alívio da dor, várias técnicas de PNL que você vai encaixar dentro do roteiro hipnótico para poder fazer com que seus clientes resolvam a maioria dos problemas que eles precisam, porque isso aí eu fui pegando aquilo que as pessoas me procuram no consultório para trabalhar e eu fui botando tudo no livro, que é aquilo que eu mais trabalho. Uma alternativa para regressão, né, que na verdade, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, que é o reimprinting. Inclusive tem um roteiro para o reimprinting, onde você resolve a história pessoal e tal, e tem mais, se não me engano, são 21 ou 22 roteiros hipnóticos, onde a pessoa ela é levada a um processo que você vai partir, tudo aquilo que eu ensinei teoricamente no livro vai aparecer nos roteiros. Tudo aquilo que você vai aprender no livro tem nesses roteiros. O roteiro ele tem a mesma estrutura, o processo de hipnoterapia, ele tem a PNL embutida. Então você vai ver isso em 20 roteiros. Além de você ter cada técnica descrita em detalhe, você vai levar 22 roteiros, se não me engano, para casa, mais um monte de técnicas, para já partir dali para o processo de fazer a mudança. Né? Então, na verdade, você sai muito embasado. Voltando ao que alguém me perguntou, né? Acho que a Catarina me perguntou isso, acho que antes do Hangout e tal, será que qualquer pessoa, né, pode, que nunca viu isso, pode usar? Sim, tem várias questões sobre esse sim que eu vou responder. Né? Qualquer pessoa vai conseguir ler esse livro e usar. Né?